Olá, olá. Tô aqui escrevendo o tema. Peraí, rapidinho. Antonelli já tá aí, já vou. Na verdade, já vi aqui a Antonelli me chamou. Vocês estão escutando direitinho? Tá tudo bem com áudio? Alguém pode me dar um dedinho assim, se tá tudo bem? Deixa eu ver se eu acho aqui o. Peraí, conversa. Ai, massa. Sobre infância e literatura. Tá. Beleza. Então eu vou chamar a Antonelli. Alô! Olá! Quanto Peraí, tempo? menina, peraí que eu vou fazer um negócio aqui, porque eu fico toda desgrenhada. Quando eu tô em escola, eu vou chegando, os alunos vão falando assim: professora, solta esse cabelo, arruma isso. Professora, passa um batom. Eles acabam comigo, mas sem meus alunos por perto fica difícil. Agora tá bom. Mas isso aqui sou eu mesma, entendeu? Isso aqui é o que é mesmo. Então, Então tá é isso lindo o seu mesmo. cabelo. Seu cabelo tá lindo, tá Agora eu gigante. tô vendo se o branco toma conta, porque aí me libera. E aí, querida, quanto tempo, né? Ai, tempo demais, né, gente? É muito tempo que a gente fica sem se ver, sem se falar. A gente quase conseguiu se encontrar aí quando eu fui para os Estados Unidos, né? É, pois Mas é, enfim, família. Foi a família. gente, então, para todo mundo que está chegando agora, aí o pessoal vai entrando na live, né? A live de hoje das filósofas na rede. Então, é um tema que eu acho, enfim, muito lindo, que eu sei que a Antonelli trabalha e pesquisa, e tem um trabalho muito sério e engajado sobre essa relação da infância e adolescência, né, com a literatura. E aí, eu vou pedir para você começar se apresentando, porque aí fica mais solto. Então, pra você se apresentar e falar um pouco aí onde é que você está, o que que você está fazendo, o que que você estuda, etc. Vou me apresentando durante a live, porque aí vai ficando minha cara também, que é mais assim, de estar falando as coisas um pouco meio misturado, né? Então, engraçado, porque a literatura infantil, ela não fez parte da minha infância, né? Eu não tive acesso, por ocasião da minha experiência enquanto criança, de ter contato com literatura infantil, né? Mas isso é interessante, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que... É um pouco do que eu acho que eu aprendo um pouco aqui com a galera que está aqui no Canadá. Porque eu estou no Canadá. Eu estou agora no Canadá e há 3 anos. Minha pesquisa é na Universidade de Lisboa. Ela mora na Universidade de Lisboa, minha pesquisa. E é uma pesquisa agora, né, de pós-doutorado, é uma pesquisa na perspectiva da literatura infanto-juvenil no português global. Então, o que eu gosto de pensar sobre isso? Porque, por mais que pareça, né, que é assim, fica fácil e tal, eu resolvi arranjar uns complicadores para minha pesquisa, que foram incluir as crianças, incluir os Uhum. escritores e incluir o que está em torno disso tudo. Então, é muito interessante que, embora a pesquisa esteja alocada na Universidade de Lisboa, e uma pesquisa que está, né, na literatura infanto-juvenil escrita em língua portuguesa,
não tem obrigação nenhuma de ser exclusivamente isso. E eu decidi isso, já tinha um pouco isso na hipótese do projeto de pesquisa, porque eu coloquei essa ideia de trânsito, porque já era uma Uhum. ideia que não tinha como não ter, né? Acho que tinha que ter essa ideia de trânsito mesmo, porque são vários, no mínimo, vários países, mas tem grupos também que estudam português e aí tem acesso à literatura infanto-juvenil, né? Seja português como língua de herança, como é o caso do meu filho menor, né? Que não tem o português como primeira e única língua, seja o português como língua estrangeira. Então, as crianças que estão estudando, uma criança, um jovem que estuda português, às vezes quer ter acesso a essa literatura e quer aprender, e quer ler. E é um dos objetos de desejo da criança, né? Ter contato com isso. Então, tem toda essa ideia. E aí eu não sei, se eu for falando muito assim espalhada, porque eu tô querendo fazer uma coisa bem tranquila, vocês me puxem, falam, não, Antonelli, foi isso aqui que a gente falou, isso aqui que a gente perguntou. Pergunta, fala, bota, me traz pra terra, tá? Porque eu vou fazendo a minha bagunça aqui. Não, relaxa, relaxa. Vai. Aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar e em contato com as crianças fora do Brasil, seja em países, seja em Angola, seja em Moçambique, seja em Portugal, as crianças em Portugal começaram a me falar de coisas de Angola, de escritores em Angola. Não vou citar muitos nomes aqui, não, mas só para ter uma ideia. Não fica aparecendo lista de livro, né? Lista de indicações de Uhum. livro. Que é o que E você faz no seu canal no Instagram, né? é um pouco. É um Hum. pouco. É um pouco. Tenho um Instagram. Aí eu me separei, porque eu preciso me dividir para ser inteira. Eu sou essa pessoa que precisa se dividir todinha para ser inteira. Apesar de eu ser exatamente o que todo mundo conhece, quando me vê, falar, Antonelli na balada na Lapa, no rolê da Lapa, dando aula ou falando na universidade, vai ser a mesma coisa, no congresso internacional, vai ser igualzinho. Mesmo assim, eu Uhum. preciso me dividir toda para as coisas começarem a funcionar um pouquinho melhor. Então, no Uhum. canal do Instagram, não, na conta do Instagram, no Literaturas Contemporâneas, que é o @literaturas contemporâneas, vocês vão encontrar indicações de todos esses escritores, todos esses ilustradores, e às vezes escritores e ilustradores na mesma obra, como é o caso, né, do todo mundo amado Roger Mello, que estão lá no Literaturas Contemporâneas. Então, às vezes, no meu @Antonelli, não tem os livros. Eu Uhum. comecei a me dividir um pouco, porque eu comecei a ver e falei assim, gente, isso aqui está a minha cara, esse meu Instagram. Tá uma coisa, tem tudo de tudo. E realmente eu sou isso tudo. E eu queria fazer de alguma maneira que fizesse sentido para mim, para a pesquisa, porque foi uma das minhas propostas. Como é uma pesquisa em trânsito, né? É uma pesquisa que acontece, não está acontecendo a pesquisa exatamente em Lisboa, com os escritores de Lisboa, ou com os escritores e ilustradores do Brasil. Eu resolvi fazer um site, resolvi fazer o Instagram e fui fazendo tudo separado para poder ter tudo. E aí, no www.literaturascontemporâneas.com tem a pesquisa e no @literaturas contemporâneas também vai entrar lá bastante coisa, vai entrar, quem quiser acompanhar a pesquisa em si vai ficar lá. Uma pesquisa Uhum. que eu vou hospedar lá, vai ficar hospedada lá para sempre. E essa pesquisa do pós-doutorado, ela nasceu um pouco dessa ideia, até da pesquisa do doutorado mesmo, porque no doutorado eu pesquisei a literatura infanto-juvenil de Clarice. E o primeiro livro que Clarice escreveu, não escreveu no Brasil. Ela estava morando nos Estados Unidos. E escreveu em inglês, porque os filhos estavam naquela ocasião falando português e inglês. Então, o que Uhum. você faz? O menino está falando português e inglês, mas está na escola aprendendo a ler e a escrever em português, em inglês. Então, ela escreveu em inglês, fez todo sentido. As pessoas ficam assim, não, mas faz todo sentido, né? E depois, quando Ela, foi publicado, ela escreveu para os filhos, né? Para os filhos e sim, para. era como ela diz na introdução, na apresentação do livro, era para uso doméstico. E às vezes acontece isso. Às vezes eu acho que alguns escritores têm me falado isso nas entrevistas. Eu tenho mantido contato com alguns escritores. E por conta dessa coisa toda de contrato com editora, empresário, a gente, às vezes não pode publicar entrevista
como ela está sendo feita. Mas é uma coisa que agora, depois do que a gente está vivendo, eu vou até rever com eles, porque é legal que as pessoas possam ter acesso a esse pensamento dos escritores, né? Aí agora, na pesquisa, o que eu fiz? Eu falei, eu não gosto de ser uma voz sozinha, nunca gostei, nem como pessoa, nem como pesquisadora, sabe? Então, o que eu vou fazer aqui com essa pesquisa? Porque eu não posso escrever como se eu fosse a dona absoluta da palavra. Então, o que eu fiz? É uma pesquisa que, embora tenha parte escrita e visual, né, por conta da ilustração e por conta de alguns textos, de alguns livros serem álbuns, seriados e tal, eu decidi que as vozes dos escritores e as vozes das crianças vão estar na pesquisa. Eu não quero ser a única voz. Eu nunca fui, nunca gostei disso, nunca vou ser, nem combina comigo. Então, eu estou gravando algumas crianças, né? São muitas horas de gravação, mas eu vou editar bonitinho quando chegar o momento. E estou gravando, as entrevistas eu estou transcrevendo para poder publicar oficialmente como pesquisa a voz dos escritores e dos ilustradores. Então, agora, no pós-doutorado, a pesquisa ela gira um pouco em torno disso. De literaturas infanto-juvenis contemporâneas, em países cuja língua oficial é a língua portuguesa ou não, porque tem países que não têm, né, como o Senegal, não é, mas tem muita gente nas regiões próximas de fronteira que leem e escrevem e consomem literatura em português, né? Então, tem uma galera grande, né, do Brasil. A nossa literatura infanto-juvenil é maravilhosa, não preciso, né, dizer, a despeito de algumas situações polêmicas e controversas, que eu acho que tem que ser mesmo, que eu acho que a gente tem que rever. E eu acho que o contemporâneo, tudo que é produzido assim com essa perspectiva do contemporâneo, tem essa relação singular com o tempo, né? A gente está aí numa relação singular com o tempo. Então tem isso. Fora isso da língua oficial, fora isso da questão das línguas, dos países que falam português, eu não ia conseguir ficar tranquila, satisfeita comigo mesma, dormir à noite, se eu não incluísse tudo que tem sido produzido nessa perspectiva luso-afro-brasileira ou latino-americana. E aí, quando a gente fala disso, não vou abrir mão e não abro mão de tratar das questões. Não só que as escritoras do feminismo negro têm trazido, e eu acho que tem que estar isso tudo lá, e isso tudo vai estar lá na pesquisa. Claro que eu vou entrar como uma barrinha, que estou criando um jeito novo de escrever, de apresentar a pesquisa, em que eu me espremo numa barrinha no cantinho da folha e coloco algumas questões, mas a voz que predomina na parte do texto principal é a dessa escritora ou dessa ilustradora e dos escritores que no Brasil a gente chama de indígenas. Então, por exemplo, tem um livro que eu estou apaixonada, não estou fazendo propaganda, não ganho nada com livros, que eu estou evitando de falar nome de livro, mas tem um livro que eu estou apaixonada. Vou falar assim de modo geral. Tem livros sendo publicados no Brasil que são editados em português e na língua do escritor, do povo do escritor, e na língua original. Então, olha que maravilha. A criança lê um livro que é de um escritor, por exemplo, do Xingu. E em português, tem a parte em português e tem a parte que vem ali na língua do escritor. Então, são várias línguas, porque nós temos várias línguas sendo faladas no Brasil. E sempre tivemos. Essa é a nossa história, né? A gente sempre teve muitas línguas faladas no Brasil. Na época que eu estava fazendo uma pesquisa sobre história da educação no Sul, eu descobri uns caderninhos, coisa mais fofa das crianças, todas assim, em português e alemão, em português e francês. Então, metade do caderninho da criança estava em português, metade do caderninho da criança estava em alemão. Como é que você vai dizer que a criança não vai ler um livrinho em alemão?
Ou ler um livrinho alemão e português. E isso é quem a gente é também. Não tem muito como a gente dizer, ah, não, eu não vou falar disso. Porque tem uns pesquisadores dizendo assim, não, isso é campo minado, sai disso. Eu falei, olha, eu não vou deixar de falar. Eu vou me arrebentar toda, vai dar uma maior problemada. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu pergunto para o escritor que é do povo Pataxó, ou o escritor que é do povo Xingu. Como é que eu tenho que falar disso aqui? E na página fica ele falando do trabalho dele, do livro dele, na entrevista, ou outros, sabe? O Daniel Munduruku também, que, né, eu estou falando aqui dos mais conhecidos. Então, os escritores e os ilustradores e as crianças vão falar mais. Porque o que eu fiz, Marcela? Eu gosto de fazer pesquisa com o que eu não encontro, o que eu não vejo. Então, eu vou lá e faço assim, o que eu não vi? O que eu não vejo por aí? Aí eu vou lá e tento fazer aquilo. Mas pode dar errado? Pode, faz parte da pesquisa. Pesquisa científica séria é isso. Você estabelece as suas hipóteses e você vê. Não comprovou. Isso aqui não comprovou. Eu morro de rir da minha pesquisa de mestrado, que é assim que eu fiz daquele antigo mestrado, que era de 4 anos, né? As hipóteses que eu estabeleci se comprovaram 2. O resto não se comprovava no corpus. Na análise do corpus não se comprovava. Então, não se comprova. Você pode Não, falar. eu ia te falar para você aproveitar, né, e falar um pouco dessa sua formação, né, sua graduação, seu mestrado, doutorado, onde você fez, o que você estudou. Ah, tá. Então, vamos fazer um parênteses aqui, então. A graduação eu fiz na UF. Eu sou graduada em letras, português e inglês, licenciada, sou professora, licenciada em português e inglês. Isso foi na UF, na década no iníciozinho ali da década de 90. Aí o pessoal vai deduzindo a idade, faz a matemática. Não faz não, gente. Aí, o mestrado foi na UFRJ. Eu fiz um mestrado em sociolinguística, que foi muito legal. Eu gostei muito, aprendi muito na UFRJ. É uma das minhas casas no Rio. Estou para fazer uma postagem sobre isso, porque são todos os lugares por onde eu passei para estudar. Porque às vezes a gente fala de onde a gente foi para trabalhar. Né? Foi lá, dei aula em tal lugar, me apresentei em tal lugar, em tal congresso, não sei o quê. Mas eu gosto muito de falar dos lugares aonde eu fui estudar. Então, na UF, por exemplo, a questão da literatura, ela ocupou quase que todo o espaço. Eu fui para estudar língua, né? Mas a literatura ocupou quase todo o espaço. E foi incrível, porque eu perdi alguns professores da área de literatura para a AIDS, né? A gente perdeu alguns professores ali no início da década de 90 para a AIDS, com todos os tabus que ainda representava ter, né? Alguns alunos droparam, cancelaram o curso quando souberam. Eu falei, não, de jeito nenhum. Um foi até... era um grande amigo, namorado do Caio Fernando Abreu, que é um escritor, assim, que eu tenho uma admiração e que entra na minha história de vida pessoal de um jeito muito particular. Eu amo. Você conheceu ele? Não. Ah, tá. Não. Assim, conversar com ele, assim, pessoalmente, como alguém que está no pessoal, não. Ele foi à universidade e namorava uma pessoa que era meu professor e tal, e eles estavam... Não sei nem se chama namorar, né? Porque agora esse negócio, não sei como é que chama namorar. Eu não sei se é bem namorar. É algum outro nome, porque os alunos ficam assim, professora, namorar, o que é isso? Professora, de que século você é, né? Não é namorar, não, é outro nome. Era alguma outra coisa assim. Sei lá, uma relação. Uma relação. Uma relação muito bacana que eles tinham. E o Caio, aquela pessoa muito generosa, né? De quem conheceu, assim, mesmo com uma certa distância, uma pessoa muito generosa, como muita gente das letras, né? Eu acho que tem muita gente que eu tive a oportunidade de conhecer, não no íntimo, no pessoal, mas, assim, eventos literários, congressos literários, conversas literárias, sabe? Leitura de textos e tal. E que os autores mostravam, assim, um lado que todo mundo merecia conhecer, sabe? Dos artistas, que eu acho muito bacana. O Caio foi um desses. Mas, assim, na UF,
eu tive esse encontro com a literatura, que foi fantástico. E depois, na UFRJ, eu decidi fazer uma coisa mais ligada à linguística. Então, na UFRJ, eu fiz na área de sociolinguística. E foi um mestrado naquele formato, naquela configuração antiga, que era um mestrado de 4 anos, doutorado de 6, né? Ai, queria. Queria. Precisava, aquela pesquisa não cabia em menos de 4 anos, foi uma pesquisa longa. O levantamento do corpus foi longo, foi dentro de escola. As crianças escreviam, as crianças falavam, as crianças participavam. Então, ali já estava um pouco... a Antonelli, pesquisadora, já estava meio que se construindo, né? Aí foi isso. Fiz o mestrado, foi ótimo. É uma pesquisa assim, pela qual eu tenho muito, muito carinho. E foi esse primeiro contato assim, com uma pesquisa científica minha, né? Porque até então, na graduação, eu peguei muita bolsa de monitoria e de iniciação científica para pagar passagem mesmo. E depois comecei a me apaixonar, né? Aluna pobre, sempre fui pobre, venho da classe pobre, e minha família é do interior, então muitas pessoas analfabetas mesmo, não é analfabeto funcional, não, é analfabeto mesmo. E aí foi isso. Então, para fazer a faculdade, eu peguei muita bolsa de monitoria, vendi muita coisa, vendia camisa, qualquer coisa, eu parava na minha mão e vendia, para fazer a faculdade. E fiz a faculdade, fui muito feliz lá na UF, fiz iniciação científica, peguei bolsa de monitoria, que é uma coisa super importante, né? Eu vejo esse movimento de não ter, precisa ter, porque é onde a formação, onde você começa a ver se você tem como fazer ou não fazer pesquisa. Se você gosta ou não gosta de fazer pesquisa, de repente até ir para um bacharelado e trabalhar em outras instâncias do... Vou prender o cabelo, porque o cabelo cai, ele atrapalha muito, sabe? Eu não cortei franja, eu não fiz nada, esse negócio. Eu cortei. Eu não estou exatamente a cara da situação dos outros, mas eu vou prender só um pouco aqui, só para não cair no olho. Então, foi isso. Na graduação, a pesquisadora começou a existir, já tinha ali um rudimento de pesquisadora através dessas bolsas de iniciação científica, bolsas de monitoria, bolsa de monitoria a professora, né, porque você está ajudando colegas em determinado curso. Então, foi muito legal. No mestrado, foi a sociolinguística variacionista. Então, é uma área muito importante no Brasil, é uma área que ajuda a desconstruir preconceitos, principalmente, eu acho assim, ajuda o professor em sala de aula. Então, eu fiz um estudo aplicado de sociolinguística, eu gosto de complicar a minha situação. Eu fiz um estudo aplicado de sociolinguística variacionista que tinha essa aplicação em sala de aula. E depois eu abri um tempo, porque eu tive o Guido, que é meu primeiro filho, né? Então, eu abri um tempo de doutorado, e depois o doutorado ele já pedia essa coisa de você ter uma dedicação de pelo menos 6 anos da sua vida, né? Que é uma dedicação que todo cientista, todo pesquisador no Brasil e no mundo sabe o quanto você sabe, a gente sabe o quanto é de esforço e de trabalho que está envolvido nisso, né? De você te pegar 4, 5, 6 anos da sua vida e investir numa pesquisa, num trabalho de pesquisa. Então, no doutorado, eu abri uma lacuna, mas como eu não gosto de ficar parada, eu fiz várias especializações. Essas especializações eram na educação, principalmente, e arte, né? E a última que eu fiz de arte foi na UERJ, que foi um curso de ensino da arte. E formamos lá nosso coletivo Pluri, maravilhoso, único. Único. Não tem igual. E aí eu já estava já tinha começado o doutorado. E o doutorado foi eu tinha passado por uma outra universidade e no último momento eu optei pela PUC, porque foi em literatura, cultura e contemporaneidade. E eu achei que ali eu tinha como fazer um caminho que, para mim, naquele momento, lá no início, no iníciozinho da década de 2011,
fazia sentido. Então, eu acho que a gente tem que fazer assim às vezes, né? A gente faz umas coisas na vida que fazem sentido. Às vezes não é muito o que faz sentido para o mercado, às vezes não faz Uhum. sentido para a família, às vezes não faz sentido para ninguém. Mas faz sentido para a gente aquilo ali, e aquilo ali fez muito sentido para mim na época. Eu fui muito feliz na PUC, meu doutorado é pela PUC Rio. Eu fui muito feliz na PUC. Tem pessoas ali no departamento de letras, né? No meu era parte de literatura, não tive muito contato com o pessoal de língua. Geniais, tem pessoas ali geniais. Minha orientadora, a Rosana Colbines, é uma pessoa que ela entrou na minha história como pesquisa. A gente tem que escolher muito bem, tem que pensar muito bem antes de tomar essa decisão, porque são pessoas que fazem a nossa história, fazem a nossa pesquisa, alimentam o pesquisador, né? E sem essa parceria, realmente, com a minha orientadora, teria sido muito difícil, não é? Porque é uma pesquisa delicado, nome delicado, né? Abordar a Clarice e tudo mais. E eu sabia disso na época, mas eu não quis desistir. Eu queria muito a Clarice e os livros infantis dela, né? Que aí foi engraçado. Deixa eu contar uma anedota da tese, né? Eu estava pensando em fazer doutorado, isso antes de entrar no doutorado, antes de escrever projeto, antes de tudo. Aí um dia entrei na sala de aula, na sala eu sempre levava meus alunos para a sala de leitura, que era onde tinha alguns livros, né, que a escola recebia. E aí a escola recebeu alguns livros e tinham livros novos. Eu falei, opa, vamos lá ler, vamos ler livro, né? Porque eu fui aquela Uhum. criança que estive sempre em escola pública, mas na minha época, não tinha, no meu bairro, na minha situação, não tinha livro. O livro era um livro só na mão da professora e lá tinha os excertos dos textos, né? Uhum. Então, era isso, né? Não estou reclamando, não. Foi o que foi. Foi o que foi possível fazer. E eu sou muito grata pelo que foi possível fazer. E aí vamos atrás de conseguir coisa melhor, se puder conseguir. Porque eu sou dessa, eu Uhum. sou grata pelo que tem. Mas agora, como é que pode ser melhor? Né? Vamos fazer. Então, eu fui essa criança e sou esse adulto. Não tem jeito. Aí fui lá. Estava lá com os alunos, viram um menino para mim, um dos meus alunos, virou para mim e falou assim, professora, por que a senhora fez a gente ler esses livros aqui? Eu falei, não, você lê o que você quiser, não falei para você ler nada. E aí eles escolhiam os livros. Ele falou, não, eu li esse aqui, que foi recomendado pela senhora na hora que a gente começou a ler, e eu odiei esse livro. Aí eu corri lá para ver qual foi o livro que eu recomendei, que ele odiou. E era um livro da Clarice. Uhum. Então, a Clarice, ela tem esse efeito. Eu falei assim, mas o que você odiou nesse livro? Eu odiei tudo. Eu achei que era uma coisa que ia falar assim de uma solução e que era mentira, que não era nada disso. Uhum. E aí eu falei, gente, olha que coisa interessante. Aí fiquei ali, aí conversei muito tempo com ele. Aí li o livro com ele, que eu lia. Eu sempre fui essa professora que lê pros e lê com os alunos. Uhum. E aí li com ele o livro. Li o livro todo, cheguei no final e Qual falei, que e era o aí? livro? É a mulher que matou os peixes. É a mulher que matou os peixes. E ele falou, não, eu achei que ela não ia matar. Eu achei que era mentira. Que no final, não era ela que tinha matado os peixes. Que os peixes não tinham morrido. Né? E ele falou para mim isso. Eu falei, que curiosa a atitude do... E eu não fiz, na minha pesquisa, não é teoria de recepção. Não é Uhum. uma pesquisa com base em teoria da recepção. Eu não fiz teoria da recepção. Mas ela nasce um pouco desse momento. Ali nasceu a pesquisa de doutorado. Por conta do Uhum. olhar dele. E por conta do que ele me falou do livro. E ele ficou muito chateado comigo. Ele passou assim, uns 2 dias me olhando meio de lado. Porque eu sempre procurei ter essa relação muito, muito próxima com os meninos e com as meninas. E uma coisa muito vertical, muito horizontal mesmo. Num Uhum. espaço educacional, que ainda é o brasileiro, né, muito vertical. Então, eu acho Uhum. que ninguém nunca entendeu muito, né? Quem trabalhava comigo ficava meio, você é bem esquisita. Mas essa proximidade com eles é fundamental. Porque quem vai falar de Uhum. arte, quem vai falar de literatura, né?
numa perspectiva vertical, não está entendendo nada, porque não tem Uhum. como. Então, não fiz, nunca fiz. Eu sempre fui essa mesma professora. Mesmo mais velha assim, sempre fiquei falando e sempre muito próxima. Quando tinha alguma gíria nova, eles me ensinavam. Então, tudo que eu Uhum. aprendia era com eles. Eles vinham e falavam, gente, o que tem de novidade aí? Vamos me falar. Qual é a música, qual é o funk? Porque eu estou muito tempo sem a baile. Então, eu era aquela Oh, professora que dançava funk, que cantava, entendeu? Até porque, gente, imagina, minha formação de funk é com DJ Malboro. Não tem como. E eu não abro mão, não abro mão da minha formação, sabe? adoro. Furacão 2000 foi a evolução. Foi a evolução. Aí eu falei Marcou assim, a minha olha, vida também. professor. Marcou a minha vida também. Mas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente passar. Então, tipo, você tá falando sobre você, falando sobre sua trajetória. Tem gente super elogiando, dizendo que Ah, adora é? ouvir a trajetória. E tem duas perguntas que têm a ver com seu doutorado, né? Que você Uhum. fez sobre a Clarice. Eu queria ler para você. A primeira é da Karina, que também é uma estudiosa da Clarice, mas dentro da filosofia, né? Ela pergunta assim: entre a literatura adulta de Clarice e a infantil, há alguma relação temática ou são vertentes diferentes? Essa pergunta da Karina. E aí tem uma outra da Natasha, que ela pergunta assim: você pode falar um pouco sobre como nasceram as estrelas da Clarice? Me marcou muito esse livro e queria saber a história. Deixa eu começar pela última, então. O Como Nasceram as Estrelas é uma questão. Porque o Como Nasceram as Estrelas, ele não entrou na minha tese. Por quê? O Como Nasceram as Estrelas, eu tive muita dúvida durante o doutorado inteiro sobre colocar ou não colocar o Como Nasceram as Estrelas na tese. Mas no final decidi não colocar, porque o Como Nasceram as Estrelas foi uma encomenda que a Clarice recebeu da... Vou citar a marca, gente, desculpa, tá? É só para poder explicar. Porque é estrela, né? Que foi da marca de brinquedos Estrela. Hum, Então, assim, meio que veio uma coisa já casada da empresa, uma proposta para ela. Ela aceitou, porque ela era uma pessoa que vivia da escrita. Então, tem isso que a gente tem que, sabe, falar também. É uma pessoa que vive da escrita. Então, como ela vive da escrita, ela recebe essa proposta e aceita. Como Nasceram as Estrelas, são 12 lendas que ela vai adaptar do folclore nacional. Então, eu decidi não colocar na época da tese, porque o Como Nasceram as Estrelas é isso, que a pessoa está curiosa em saber como que nasceram, como nasceram as estrelas. Como Nasceram as Estrelas nasceu assim. Foi uma proposta da fábrica de brinquedos Estrela e não era assim uma coisa muito fechada, mas imagina você poder deixar as pessoas ali pensando nos brinquedos Estrela o ano todo, né? Então, era uma lenda por ano. Então, uma para janeiro, uma para fevereiro, uma para março. É um livro que eu amo, é um livro que eu admiro. O livro, as lendas são escritas na perspectiva da Clarice, realmente. É a escrita da Clarice. Mas, como teve essa proposta vinda de fora, eu, no fim, decidi não colocar na tese, uhum. por conta disso, né? Esse foi meu único critério, foi um critério muito limitante. Foi muito, muito difícil tomar essa decisão, mas na época foi isso, né? A primeira pergunta da questão filosófica, eu acho que tem muitas questões na Clarice que estão aí, que são objetos, seriam objetos da filosofia. E a filosofia vai ser, se tiver tempo, depois eu falo também, a filosofia vai ser para sempre uma área, um campo do conhecimento que vai me atravessar, né? No, no, como é que chama isso em português? Fala inglês, pode falar inglês. Eu tô pensando aqui como é que era aquele exame que a gente faz de qualificação. No exame de qualificação, eu chamei uma banca, a gente montou uma banca que tinha uma pessoa da filosofia, que foi o Walter Corran, né, da UERJ. E eu Uhum. sempre achei importante ter uma pessoa da filosofia, que ele é filosofia e educação, do departamento de educação, mas eu sempre achei Sim. importante porque a filosofia, ela precisava estar ali, sabe? E eu precisava levar assim,
o puxão de orelha que eu levei no exame de qualificação. E foi muito bom, porque eu cresci a partir daquele momento de estudo, que é uma fase da pesquisa muito torturante, né? Então, Sim. muito torturante. E você ainda não está, né? Você está na metade do caminho, então, muito difícil. Mas Horrível. é horrível. Mas a filosofia, eu acho que na obra da Clarice, eu elegeria um tema, que é o tema, que é um dos temas que eu considero mais importantes na obra da Clarice, que é a infância. Porque a infância, que é assim, a infância que está, que a pessoa falou da obra adulta, né? Adulto. Porque a infância que está na obra adulta, eu vejo como uma outra infância, porque eu acho que há várias infâncias, né? Estou aprendendo com a filosofia. E a infância, às vezes, é lida numa perspectiva, ou, numa chave, né, de leitura, ou da filosofia, pode ser lida, né? Ou da filosofia, ou da sociologia da infância, ou da educação, ou da literatura, ou da arte, exclusivamente. Eu tentei combinar um pouco as coisas, eu acho que não, até o exame de qualificação, eu acho que não tinha ficado realmente bom. A banca me chamou muita atenção sobre isso e eu achei ótimo. Achei ótimo porque eu aprendi bastante. Uma das pessoas que me chamou mais atenção foi a pessoa da filosofia mesmo. E eu acho que na obra da Clarice tem perspectivas filosóficas que, assim, todo mundo lê muito a questão existencial, né? Mas eu acho que a questão existencial... Eu leio a questão existencial na infância, que ela faz esse caminho também, de entrada e de saída para a questão existencial na obra dela, dos adultos. Dos adultos. Na questão da infância, na obra infantil, eu acho que não. É a outra infância. Eu acho que tem um pouco dessa infância de etapa da vida mesmo, de criança, né? Não é a infância do mundo. Eu acho que a tentativa da infância do mundo está na obra dos adultos. Na Clarice. Sabe? Acho que a tentativa está lá. Não é das crianças, não. Eu acho que há muitas questões que se desdobram do infantil nas obras infanto-juvenis dela, mas não acho que realmente tenha são forças, eu acho que são forças diferentes. São forças bem diferentes para se abordar. E eu acho que a filosofia, né, com a literatura, ela tem, nossa, possibilidades assim infinitas, né, de trabalho e... Sim, com certeza. Então, assim, a gente fez esse percurso aí da sua formação, e aí agora você está nesse pós-doutorado lá fazendo em Lisboa, né? A faculdade lá, a Universidade de Lisboa, e a gente tem, a gente já falou mais ou menos uns 38 minutos, então a gente ainda tem uns 20 minutos. Então, assim, de repente, né? Pensar numa conclusão e ver se tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta, mas eu queria que você falasse então sobre agora o seu pós-doc que você está fazendo, tentando focar mesmo, né, no que você está investigando, né, exatamente dessa relação entre a literatura e a infância. Eu tinha algumas... Quando eu comecei a pesquisa de pós-doutorado, no projeto, né, eu tinha algumas hipóteses. Então, algumas hipóteses, por acaso, eu acho que estão se confirmando, que essa questão do trânsito mesmo entre culturas e entre línguas estão se confirmando. As hipóteses que estão em torno disso estão realmente se confirmando. Eu não tinha hipóteses redigidas para a questão da oralidade. Eu tinha só uma ideia, né? E da dança. Porque muito da dança em países do continente africano, eu acho que estão presentes no ritmo da dança e da música. Estão presentes no ritmo de alguns textos poéticos. Essa é uma hipótese que surgiu durante a pesquisa. E eu sou da dança, né? Eu adoro dançar, então adoro música. Então eu comecei, tenho um ouvido e um corpo
que gostam de sentir arte, mesmo, ainda que seja mais visual, mas de uma forma de tentar perceber isso também de uma forma corporal, mais sinestésica, mais plural mesmo. E eu acho que tem coisa boa vindo por aí. Nesse ponto. Agora não está dando para ter contato com ninguém, né? Não posso ter contato com as crianças, nem com ninguém. E as crianças é que estão me conduzindo nesse pensamento de uma literatura que às vezes não está redigida, ela está muito mais... Que é um outro ponto controverso dessa pesquisa, porque se dirige diretamente ao próprio conceito de literatura. Mas as crianças têm me falado de textos que eles falam, que eles contam, que eles relembram ou que são contados para eles, de geração para geração, que não estão escritos em lugar nenhum. Tem um texto que foi redigido agora e talvez entre na pesquisa, né, como algum texto que comprova um pouco isso. Porque a escritora ela é da música, ela na verdade é cantora. Então eu vou, né, com todo cuidado, redigir, abordar isso no texto da pesquisa, né, nos artigos que eu estou produzindo, porque aí o que eu pensei para essa pesquisa? Eu não vou redigir uma tese. Então são vários artigos e tem um livro que eu vou tentar escrever costurando esses artigos e fazendo vai ficar um pouco maior que os artigos só. E vou tentar costurar isso. Nesse livro é capaz de aparecer, porque eu já vou ter tido mais tempo de pesquisa, a pesquisa está mais avançada e eu acho que eu consigo incluir e ter mais contato com as crianças. Porque foi uma hipótese que surgiu no congresso do ICED em Angola. O ICED 2 está marcado para Moçambique agora esse ano, em setembro. Mas eu não sei se a gente vai, né? Setembro eu acho um pouco difícil, né? Então, Não, acho que não. Pois é, então acho que Moçambique vai ficar para frente. Mas eu estou tendo mais contato com os textos, mas eu não vou deixar de incluir essas crianças de Angola, não, porque elas me ensinaram, me deram uma pista muito interessante, né, para a gente pensar. É controverso? É. Mas pesquisa científica, que se for para repetir o que já está dito, não serve para nada. Então, eu prefiro que a pesquisa apanhe, a pesquisadora apanhe, porque está falando, né, de alguma coisa que ainda está se desenhando, né? Eu acho que não, porque eu tinha essa hipótese do trânsito, por exemplo, e a gente tem aí o Odjank morando no Brasil, que se mudou, acabou de se mudar agora para o Rio, está no Rio. Então, eu acho que esse trânsito está aí, né? Nas flips todas, nos eventos literários todos, nos lançamentos todos. Tem muitos escritores, ilustradores e ilustradoras e escritoras de países que falam português e que estão indo a Portugal, vão muito a Portugal. E é mais fácil, às vezes, eu conseguir encontrar a pessoa lá, às vezes, do que no país de origem, porque a pessoa está lá publicando, a pessoa está lá no evento. Então, a gente, às vezes, corre lá para tentar falar com o escritor, com a escritora, pessoalmente, né? E aqui, só uma pergunta. Você falou de entrevistas que você fez ou está fazendo com alguns escritores ou escritoras. Como é que é? Quem que você está entrevistando? Como é que está fazendo isso, organizando isso? Então, eu não posso falar, não sei porquê lá. Tem um negócio lá que eu tive que assinar e a cada vez que eu vou divulgar isso, eu tenho que pedir. E eu fiquei com dúvida se eu podia divulgar aqui. Estou preferindo não falar muito o nome de ninguém por isso. Não, mas não estou pedindo nome, não. Eu estou só perguntando sobre a metodologia, entendeu? Tá. A metodologia... Não tô falando para você falar nome de ninguém, não. Desculpa, eu entendi errado. A metodologia da entrevista são duas formas. Eu estou usando duas formas. Uma eu mando escrito para o escritor ou para a escritora decidirem se vão querer ou não vão querer participar. Tem uma carta da universidade explicando pesquisa acadêmica, não tem cunho comercial, marketing, lá. Então vai primeiro e mando as perguntas junto. Porque as perguntas elas têm a ver com a obra de cada artista.
Então, Uhum. variam muito, né? Porque é de acordo com a obra, com o trabalho do artista. E aí, eles já têm as perguntas, então. Uhum. Já tem as perguntas. Depois, o artista podem me mandar, a gente pode fazer assim, por vídeo, Uhum. se autorizar a gravar o vídeo ou não. Eu estou pedindo para gravar a voz. Por quê? Porque eu quero, porque não é meu lugar de fala, entendeu? É o lugar dela, é o lugar dele. Então, na hora que Uhum. ele está falando, ou na hora que ela está falando que tudo bem escrever e fazer aquilo ali em português, embora seja de Moçambique, em português de Portugal, é aquele escritor, aquela escritora que está falando, não sou eu que estou falando. Então, eu achei Uhum. importante ter a voz, além da pesquisa escrita, né, da entrevista escrita, e de depois uma apreciação crítica, né, crítica literária, dessas questões. Os temas que estão emergindo de todas essas entrevistas são muito diferentes dos temas que eu realmente, Marcelo, boa pergunta, muito boa. Porque os temas que estão emergindo dessas entrevistas são totalmente diferentes dos temas e hipóteses do que eu propus só para análise dos livros, né? Só para o trabalho Uhum. com a obra em si. Então, está muito Uhum. diferente, sim. Mas a metodologia é basicamente essa. Eu mando escrito, a pessoa me dá a resposta, depois aí vem aqueles documentos todos, né, de quem tem agente Uhum. literário e tal, muitos têm. Você só está pesquisando, então, autores e autores que estão vivos e estão produzindo agora, né? Alguns não estão. Alguns são de falecidos há 10 anos. Mas eles estão no dia a dia das escolas. Eles estão todo dia Uhum. dentro da escola lá em Lisboa, por exemplo. Eles estão no Uhum. Programa Nacional de Leitura em Lisboa, que é o Ler Mais. Então, no Brasil, a gente não tem muito esse trânsito com os escritores que escrevem em português de outros países, principalmente com os países do continente africano. A gente vê É. muita gente em Angola, muita gente em Moçambique produzindo uma literatura assim que eu fico, sabe, eu estou muito encantada, muito, muito, muito encantada. E a gente não lê nas escolas os livros produzidos pelos escritores e escritoras indígenas, né? Então, deveria, porque a gente é que ganha com isso. A gente que ganha Uhum. muito com isso. É uma riqueza linguística, uma riqueza material, uma riqueza de cosmologias a que se pode ter Uhum. acesso ali, diante de um objeto livro, Uhum. Uhum. dentro de um espaço escolar, onde aquilo ali vai ser discutido com toda riqueza. Então, tem Uhum. escritoras e escritores indígenas também sendo entrevistados. Mas com eles eu estou com muito mais cuidado, inclusive, do que quem é de editoras famosas e de agentes literários famosos. Por quê? Porque eu acho que tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, né? Ainda mais nesse momento. Mas eu estou tendo bastante cuidado e eles é que falam como que vai ser. Eu estou parecendo Uhum. até uma criança às vezes falando, mas é verdade. Como é que é para fazer? Como é que é para ser? Porque eu tenho que ouvir Uhum. quem está fazendo e quem é o dono daquele trabalho, né? Porque ele não é um Uhum. trabalho meu, é um trabalho que eu estou lendo, é um trabalho que eu estou escutando, com uma riqueza de cosmologias que eu não acesso. Se alguns escritores, se eles não me orientarem, eu posso fazer uma leitura eurocentrada, toda equivocada, e eu não quero fazer isso, e eu não vou fazer Uhum. isso. Então, eles estão assim, é um diálogo. Eu acho que se eu tivesse que falar de uma perspectiva metodológica hoje, seria essa dialógica mesmo, no sentido literal da palavra. É a tentativa de fazer um trabalho que seja de não ocupar o lugar do outro, porque eu não tenho esse direito, não é meu direito, e, e de que o trabalho do outro, que a fala do outro é muito mais rica, muito mais interessante de ouvir, de perceber do que a minha. Então, Uhum. é uma pesquisa, essa pesquisa, né, que a gente daqui a pouco está acabando aqui, essa pesquisa, se a gente fosse falar, ela é uma pesquisa que está tratando de trânsitos, é uma pesquisa que está tratando de lugares, de territórios, de infâncias, de reconhecer que não há uma infância,
de que há infâncias, de que não há uma Uhum. literatura, de que há literaturas, né? E nessa multiplicidade, de dar espaço a essa multiplicidade de vozes. Então, eu acho que no final, minha perspectiva é acabar no início do ano que vem, é fechar, acabar não, porque não acaba, né? A pesquisa que eu quero fazer pro resto da vida. Mas de fechar esse momento de pesquisa, né, no início de 2021, que é quando meu compromisso com a Universidade de Lisboa fecha. Então, eu vou fechar o que havia planejado no projeto até início de 2021, mas a ideia é dar também uma certa sequência a algumas coisas que eu encontrei nessa pesquisa, que é um pouco isso, né? Desdobra. Então, essa é a ideia. A maior parte das minhas pesquisas, só para ir concluindo aqui, que daqui a pouco acaba, né? A maior parte das minhas pesquisas, elas nascem num dos lugares que eu mais amo no mundo. Acho que não tem nenhum lugar, talvez não tenha profissionalmente, talvez não tenha nenhum lugar que eu ame mais do que esse, que é a sala de aula. A maior parte das minhas pesquisas, dos meus trabalhos nasceram na sala de aula. E eu sou uma pessoa muito feliz, desde os 18 anos, por ser professora e estar nesse espaço. Então, a maior parte das minhas pesquisas e dos meus trabalhos, como acadêmicos, eles vão estar sempre um pouco girando em torno disso, né? No espaço acadêmico, mas também no espaço educacional e no espaço artístico. Então, aí vem, né? Eu tento beber um pouquinho na fonte da filosofia, né? Com toda humildade, e tento beber um pouco na fonte da sociologia, porque aí tem uma questão pessoal também, que a sociologia eu acho que responde ao entendimento de algumas questões nossas, enquanto país, enquanto Brasil, sabe? Então, acho que a sociologia me ajuda a pensar algumas coisas também. Então, é uma chave de leitura que eu procuro lançar a mão e usar bastante, né? Mas a pesquisa, essa pesquisa, ela está agora nessa fase intermediária, eu diria. Teve toda essa, né, essa situação um pouco diferente, que eu tenho que falar que não é uma, né, que não seguiu um fluxo, né? Então, mas teve um pouco de diferença agora nesses momentos. Muita coisa eu não pude fazer, muitas crianças eu não pude ouvir, não pude gravar. Você está ouvindo crianças aí do Canadá ou lá de Portugal? Eu já ouvi criança de tudo quanto é lugar, falando em português, né? E eu estava dando preferência à criança falando português como primeira língua, mas eu estou começando a ter que flexibilizar um pouco isso, vou colocar na pesquisa, né? Se for uma questão, a academia que bata em cima, mas é uma questão que atravessa, porque eu tenho filhos de pessoas morando em outros países que podem, agora, nesse momento de necessidade de distanciamento, mandar a leitura das crianças, a voz das crianças, de português como língua de herança. Então, então vai ter aquele sotaque, né? Mas as crianças que estudam português nas nossas fronteiras, no Brasil, a gente fala muito pouco sobre isso no Brasil, a meu ver, todas as crianças que falam português naquela parte do Brasil, da fronteira toda, com todos os nossos países vizinhos em espanhol, a gente está sonhando que aquela criança fala português como primeira língua. É um sonho, né? Porque aquela criança não fala português como primeira língua. Eu tive um tempão circulando em fronteira na década de 2002 a 2007, mais ou menos. E não é isso que a gente encontra lá. Então, a gente tem que falar de um português que não é portunhol, não. Tem português e tem espanhol mesmo. E tem, por exemplo, se você vai ali na fronteira com o Paraguai, Guarani, que a gente vê que é possível fazer, né? Se um país faz, dá para qualquer um fazer. Mas e tem o Guarani. Então, são questões... escrito na literatura, no livro infantil. E, às vezes, o livro atravessa a fronteira. Às vezes, o livro não atravessa a fronteira do Brasil para o lado paraguaio, mas o contrário acontece. Da Argentina, do Uruguai, né? A literatura uruguaia, na fronteira, ela atravessa a fronteira. A criança lê em espanhol. Então, a gente tem questões de línguas para discutir. Essa questão é um pouco mais polêmica, é uma questão mais difícil, porque esbarra em um monte de situações hegemônicas. E aí eu vou botar lá também para apanhar, porque eu adoro, né? Eu adoro isso, eu acho que a pesquisa é isso mesmo. E aí, se a academia bater, a gente vamos rever, vamos refazer, ou vamos ver o que acontece. Mas o que eu encontrar na pesquisa,
É o que eu encontrar na pesquisa. Não teve de conta que eu não encontrei isso. Porque a gente vai à fronteira, é isso que a gente encontra, né? Então, a gente vai a Angola, é isso que a gente encontra. Então... Assim, faltam 5 minutos para a gente terminar, mas eu queria saber se você já pensou sobre isso, tal, se você tem alguma resposta. Como você bem falou, a gente já aqui dentro, né? A gente não, né, as crianças e tudo não conseguem um acesso fácil às escolas e tal, à literatura indígena, né? Enfim, publicada aqui por editoras daqui, em geral, editoras pequenas, editoras pouco conhecidas, então isso também, né, às vezes dificulta o livro circular. Mas assim, e esses livros que, por exemplo, viriam de África, né, de Angola, de Moçambique, dos países lusófonos, afro-lusófonos, seria mais difícil ainda, né, porque são livros importados, né, para chegar, assim, né. Eu vejo um caminho, porque agora Macau, que também tem uma literatura de língua portuguesa, infanto-juvenil, principalmente juvenil. Macau está com um envolvimento, né, muito grande com literatura para crianças e jovens nas escolas. Macau tem feito alguma coisa que me soa como solução parcial, que é a questão digital, que é o livro digital. Só que o digital não chega a todo mundo. Então, no Brasil é uma falácia, né? Então, a gente afirmar que isso seria uma solução, seria uma solução parcial de acesso a quem talvez já tenha alguma forma outra de acessar. Mas eu veria como uma possibilidade, né? Por exemplo, como é que eu vou ter acesso a um livro de Macau e vou mostrar para os meus alunos? Eu, como professora, eu tenho de fazer isso. Mas, como mãe, talvez eu não faça, nem de classe média. A mãe não vai pegar um livro de Macau, talvez, ou de Angola, ou de Moçambique. Possivelmente não. A gente precisa rediscutir isso, rever isso na literatura infanto-juvenil escrita em língua portuguesa hoje, né? Publicada hoje, ou mesmo a que está há 10, 20, 30 anos, porque eu nem vou dizer que esse contemporâneo é só o... Né? Não dá para dizer que o contemporâneo é o hoje. É um contemporâneo que está aí numa relação realmente diferente, né, com as temporalidades. Mas como a gente está vivendo isso, né, uma relação diferente com as temporalidades, acho que mais do que nunca o contemporâneo vem a calhar. Mas eu não sei. Eu comprei alguns livros pelos sites de sebos, que reúnem os sebos. E eu não sei se isso entraria no Programa Nacional de Livros. E os programas nacionais de literatura têm sido muito atacados. Eu acho muito difícil que esses livros entrem. Eu acho mais fácil um professor, que como eu sempre fui dessas, né, que pega, vai lá, compra o livro e lê, senta no meio da rodinha, faz uma roda enorme e lê com os meninos, com as meninas. E discute, debate aquilo ali. Fica tudo muito precário, mas pelo menos é algum tipo de acesso, né? Já que você falou em acesso. O digital é uma forma, é um caminho. Eu acho que a literatura digital veio para ficar, mais do que nunca, e acho que deve ser melhor aproveitada, mas com certeza a gente precisa de outros caminhos, Marcela. A sua pergunta é muito importante. Eu venho pensando, ainda não encontrei caminhos além dos programas nacionais de literatura, de livros, não. Eu posso depois deixar dicas desses livros. Quem quiser dicas também, acesse o @literaturas contemporâneas. Eu vou deixar muita coisa lá e posso mandar para o Filósofos na Rede também. Sim, então, gente, a gente está concluindo, né? A live dura 1 hora, daqui a pouco o Instagram mesmo vai cortar aí nossa fala. Então, assim, só para a gente terminar, esse vídeo daqui a pouco, muito rapidamente, porque as meninas dos filósofos, as filósofas são muito rápidas. Daqui a pouco já está no YouTube esse vídeo e a gente pode botar na descrição o seu site, o @, do Instagram, né? Literaturas Contemporâneas. E, enfim, mais o que você quiser que a gente coloque de hashtag, de link. E aí, enfim, queria te agradecer em nome das filósofas. Eu que agradeço. Faltam 30 segundos e, enfim, e a gente tá junto aí. É isso. Eu que agradeço. Grande beijo, Filósofos na Rede. Adorei. Adorei a iniciativa também. Já falei, mas vou falar de novo. Excelente. Excelente trabalho. Obrigado. Então, gente, continue aí seguindo a gente nessa quarentena. Fique em casa, usem máscara e
Vamos ficar juntos. É isso.